Olá! Nessa noite vamos receber Morena Leite, chefe de cozinha e proprietária de vários restaurantes como Capim Santo e Santinho. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ela cresceu em Trancoso, na Bahia, entre as panelas de seus pais. Estudou na Cordon Bleu, em Paris, e percorreu o mundo para conhecer a cozinha dos melhores restaurantes. O resultado está nos sabores do Capim Santo e outros restaurantes do grupo Sagrado, do qual é proprietária. Vamos conversar hoje com a chefe e empresária, Morena Leite. Boa noite, Morena. Boa noite, Sônia. Que bom que você achou um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Você está rodando o mundo, fazendo mil coisas. Mas o que me chamou a primeira atenção é por que o grupo chama Grupo Sagrado? A gente começou com o primeiro restaurante em Trancoso com os meus pais, chamado Capim Santo. E o Santos e toda essa energia sempre nos rodeou. Quando a gente deixou de ser apenas um restaurante, começou a montar um buffet, depois o Santinho, depois mais um e outras histórias, a gente ficou pensando que nome podia reunir toda essa energia. E o sacro, o sagrado, foi uma coisa muito forte. Para que serve comida? Comida tem a ver com energia? Para mim, comida serve para nutrir as pessoas, nutrir a alma, nutrir não só o nosso corpo fisiologicamente, mas também nos nutrir espiritualmente, nos nutrir culturalmente, emocionalmente, socialmente. Eu acredito muito nessa nutrição. Como é que você desenvolve, por exemplo, suas receitas, seus pratos? Você desenvolve baseado nisso, no que as pessoas podem tirar desses alimentos, nesses termos? Eu acho que o meu cardápio, a minha maneira de cozinhar, ela vem de um reflexo do meu ser. Eu cresci com uma mãe super intuitiva, uma cozinheira, uma arquiteta que virou cozinheira em Trancoso, super bruxinha na cozinha. Minha mãe sempre foi muito saudável, antroposófica, vegetariana, macrobiótica, meus pais. Com as referências de vida que eu tive, com as viagens que eu fiz, eu me mudei de Trancoso, eu cresci, além do restaurante, meus pais tinham uma pousada. E eu tomava café da manhã com os hóspedes dessa pousada com 5, 6 anos, eu achava que eu queria ser jornalista, porque eu adorava entrevistá-los, entender por que eles eram como eram. E eu comecei a fazer algumas observações, assim, por que o mineiro era tão acanhado, por que o carioca era mais expansivo, por que o paulista era mais fechado. E um desses hóspedes me falou sobre antropologia. E que esses comentários tinham a ver com o antropólogo. E aí eu resolvi que era uma menina de 6 anos que queria ser antropóloga. Com 15 anos, naquele momento, o presidente da Fiesp, que era o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, me conheceu e falou para minha mãe, você não pode deixar essa menina aqui em Trancoso, você tem que mandar ela para fora. E eu fui estudar numa escola interna em Cambridge, na Inglaterra, onde os filhos dele tinham estudado. E lá eu estudei com uma russa que era judia, com uma turca que era muçulmana, com uma cambodiana budista. E eu, aquela menina filha de hippies de Trancoso, naquela escola, vi que eu podia usar a cozinha como aquele passaporte cultural para me mostrar as diferentes culturas. E aí eu me mudei ali de Cambridge para Paris e fui fazer cordon bleu. Nossa, mas que interessante. Você acha que a comida ela une as pessoas, ela cria diferenças também? Como é que você vê? Eu acho que a comida e a maneira que a gente se alimenta é um reflexo muito de quem a gente é, né? Tem uma questão do nosso ser, tem uma questão da nossa família. Eu acredito muito na transferência emocional que a mãe passa para a criança no cordão umbilical no momento da gestação. Isso interfere muito no nosso paladar. E esse paladar, ele interfere na nossa personalidade, com certeza. Então, pessoas... E a cozinha é um etutu, né? O etutu é uma palavra que vem de origem africana, do Iorubá, que significa juntar, o tutu de feijão. Então, com certeza, a cozinha, ela junta, ela agrega, ela alimenta, ela nutre. Morena, como é que você está vendo o mundo hoje? Assim, em termos... justamente nesse aspecto que você está descrevendo. As pessoas estão muito irritadas, muito nervosas, tem muita raiva, né? Muita raiva.
A alimentação poderia ajudar nisso? Ela não só poderia, como ela pode, né? A alimentação, ela pode ser o nosso veneno ou o nosso remédio, dependendo da maneira que a gente se alimentar. E eu acho que o modo que um povo se alimenta, ele reflete na identidade dessa mesma raiz, desse mesmo povo. Eu acho que pensando, agindo local, mas pensando global, a gente vive um momento de reflexão, de sustentabilidade. O que é ser sustentável, como sustentar as nossas habilidades, como a gente pode estar conectado a Bali com Paris, com a Inglaterra, com a Tailândia, com Butão, com Trancoso e Alter do Chão, né? Eu acho que o momento a gente começou a entender que sofisticação é simplicidade e que quanto mais simples e mais autêntico a gente for, na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente se expressa, na maneira que a gente come, mais a gente vai cuidar do nosso país, mais a gente vai cuidar do nosso planeta. Então, eu acho que esse pensamento de como que eu vou trabalhar com um fornecedor, eu posso trabalhar uma técnica internacional de cozinha, um nasi goreng, que é um prato balinês, por exemplo, mas como que eu vou usar o arroz da Paraíba? Como que eu vou usar os ingredientes que eu tenho aqui ao meu redor? Então, como que eu somo essa cultura que eu vivi no mundo com os ingredientes aqui ao meu redor? Eu acho que essa sustentabilidade, eu vejo a minha filha e eu vejo as crianças de hoje com atitudes muito mais assim, como eu vou consumir menos, reduzir o consumo, como eu vou reutilizar, como eu vou reciclar. Eu acho que esse pensamento, ele começa a brotar com muita força. Você acredita que estamos mesmo nesse caminho? Eu acredito que a gente chegou, assim, mesmo esse reflexo na gastronomia, assim, rodando 50 melhores restaurantes do mundo, essa coisa do menu, degustação, super sofisticado, desses menus super caros, eles vêm cada vez menos tendo força. E essa comida para compartilhar em combuquinhas, onde você conta histórias autênticas de chefes verdadeiros, ele se torna cada vez mais presente, mais valorizado em todos os segmentos, em todos os países. Agora, por exemplo, você estudou no Cordon Bleu. Que acabou de inaugurar aqui no Brasil, né? Muito feliz. Eles têm, os franceses têm uma linha de cozinha que é muito peculiar. De vez em quando você vai num desses restaurantes pseudo-sofisticados e você come alguma coisa que você não sabe e consegue detectar o que é. É bom, mas você não consegue detectar. Que é o oposto da autenticidade. E eu reparei, enfim, uma vez que eu estive num restaurante desse, o cara ficou felicíssimo que eu não sabia o que era. Porque ele conseguiu disfarçar ali e mesmo assim era bom, não é que era ruim, era bom. Você acha que estamos no caminho inverso? Por exemplo, a cozinha italiana, a carne é a carne, o peixe é o peixe, o tomate é o tomate, é uma coisa mais simples, vamos dizer, de você identificar o que é. Eu acho que a cozinha ela é um reflexo dos hábitos que a gente vive no momento. Então, me compara essas duas culturas. Como a moda, a cozinha ela tem altos e baixos e ela é cíclica. A gente vem das bases da cozinha francesa e italiana e, de repente, a gente teve uma coisa muito forte nos últimos 20 anos, eu diria, da cozinha espanhola, que vem para uma cozinha moderna, que surpreende, com técnicas diferentes. A França também se atualizou um pouco nisso. A tal da espuma. Da espuma, né? E dessa cozinha molecular, e dessa cozinha que mistura um pouco de magia, mas que não é uma cozinha do dia a dia, é uma cozinha de desfile, é uma cozinha com alegoria, eu diria assim. E eu acredito muito na cozinha mais simples, na cozinha caseira, na cozinha afetiva. Quanto mais a gente descobre a sofisticação, mais a gente vem para a simplicidade e para a valorização de duas coisas, do produto, do produtor e de quem prepara aquela comida. Porque eu falo, um simples ovo caipira preparado com amor, ele se torna uma iguaria. Como é que você aplica isso na tua rede de restaurantes? Eu hoje em dia tenho uma equipe... No teu buffet, né? Você tem um buffet? Tem um buffet, a gente tem 6 restaurantes, um instituto, que são escolas de cozinha, onde a gente capacita jovens em Itacaré, em Trancoso, aqui na Barra do Saí, no Verde Escola, com a Maria Antônia, aqui na Raposo Tavares, na Ministro. É na valorização da pessoa, assim. A gente acredita que todo mundo tem um dom e todo mundo tem um talento. Eu falo que se eu não fosse chefe
talvez psicóloga, eu seria... eu gosto muito de gente, eu brinco falando que seria pastor, ou padre, ou monja. Eu adoro pessoas e eu acredito na beleza de cada pessoa. Então, um dos meus maiores orgulhos é que nessa rede de 300 pessoas, nós somos 90 cozinheiros. Eu fui e voltei tanto para Bali que agora, na minha despedida, eu consegui levar 14 pessoas do meu time para lá. Lá você não abriu uma unidade, né? Não. Lá eu fiquei de mãe da Manuela, acompanhando ela... Quanto tempo você ficou? 1 ano. 1 ano. Eu ficava 3 semanas em Bali, um final de semana em Paris, porque eu assino um cardápio lá no restaurante no Café Delhomme, que é da Coco Eiffel, bisneta do Gustavo Eiffel. Porque eu primeiro passei 6 meses em Paris, agora em 2017. Aí de Paris eu fui para Bali visitar meu irmão, que estava passando férias lá, conheci essa escola, que se chama Green School, que é baseada num tripé de que cada indivíduo, que é um tripé que eu compartilho muito, é muito especial. Green School é uma escola verde. É uma escola verde, é uma escola toda de bambu no meio de uma floresta linda. Então, na valorização do indivíduo, a gente não precisa, não pode, não é que não precisa, a gente não pode querer que as pessoas sejam iguais, cada um tem uma habilidade e a gente precisa valorizar a qualidade e não focar na dificuldade da pessoa. A segunda é sustentabilidade, a gente só vai seguir em frente e viver no mundo se nós todos tivermos atitudes sustentáveis. Sustentabilidade é que nem empoderamento feminino. É uma palavra que gera diversas sensações, ela é uma palavra complicada, mas que eu gosto muito de mergulhar profundamente nos dois temas. E o terceiro pilar é a comunidade. A Green School, ela também acredita que ela não quer criar crianças nem seres individuais, assim, que eles deem a mão. Foi maravilhoso para minha filha, foi maravilhoso para mim. Eu fiquei lá de voluntária muito na cozinha, na escola. Eu tive um crescimento muito grande de olhar o meu negócio de fora. Eu ficava lá e vinha uma vez por mês, ficava lá e vinha uma vez por mês. Morena, eu vou te fazer uma pergunta, só que no próximo bloco eu quero saber como é que o brasileiro trabalha nesse aspecto. Ele é muito individualista. Como fazer ele ter essa noção de civilidade, comunidade, enfim. No próximo bloco, continuamos com a entrevista de Morena Leite. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Morena Leite, proprietária dos restaurantes Capim Santo, Santinho e muito sábia. Morena, tinha acabado de te perguntar, essa coisa da comunidade, de comer todo mundo junto, de compartilhar, o brasileiro ele tem muita dificuldade nisso, ele é um ser mais individualista, essa sensação talvez que você sentiu em Bali, que você estava contando, e que alguns países do mundo também tem esse trabalho em comunidade, né? Por que o brasileiro acabou desse jeito, dessa coisa mais individualista, e como a gente faz para sair nesse sentido, inclusive através da comida? Sônia, eu não diria que o brasileiro é individualista, eu diria que uma parcela de uma elite brasileira e americana individualista. Eu convivo muito com pessoas muito simples e é impressionante. Eu estava hoje de manhã, vindo do Rio para cá, falando com a minha mãe, o quanto mais simples as pessoas são, mais generosas elas são. Pessoas que ganham R$1.500, R$2.500, R$3.000, como sempre cabe um sobrinho, como sempre cabe um amigo, como sempre tem espaço para mais um na mesa. Meus pais se mudaram aqui de São Paulo no final da década de 70 para Trancoso para fazer uma comunidade. Meu pai tinha um primo que era judeu, tinha vindo de um kibbutz em Israel. Essa comunidade não funcionou em Trancoso porque uma comunidade exige muita disciplina. E quando você fala, eu vou montar uma comunidade, eu quero fazer o que eu quero, não pode. Cada um tem uma... Eu vim também, agora eu estou em Londres, numa escola chamada Schumacher College. Não sei se você já ouviu falar. Fazendo um curso de liderança em transição. Quais são os novos líderes, né?
como liderar. Então, essa coisa da comunidade é como a gente participa, como a gente entende, conta para cada um e todo mundo faz junto. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nesse modelo de negócio, onde você não tem funcionários, você tem colaboradores, você tem sócios, pessoas que acreditam na mesma causa. Quando você não comanda e você inspira pessoas. Como é que você aplica isso ao grupo? Todo mundo me perguntou, você é louca? Como você vai morar em Paris com a sua filha? No começo era um ano sabático, depois de 18 anos de formada no Cordon Bleu. Eu recebi um convite do Cordon Bleu para dar aula de cozinha em algumas sedes do Cordon Bleu do mundo. Como enaltecer e valorizar a cozinha japonesa com a técnica francesa. Então, eu fui para a China, eu fui para Tailândia, eu fui para a Austrália, eu fui para Beirute, para o Líbano, eu fui para vários, vou agora para a Turquia, dando aula no Cordon Bleu. Esse ano que era sabático virou um ano de pesquisa e de conteúdo. Mas... Muito sabático. Se eu tiver metade do tempo, daquela tempo fazer tudo isso, já estou exausta só de ouvir. Mas é como juntar tudo isso, né? Como juntar as pessoas. Eu acredito muito na comunicação, assim, eu falo para minha filha, toda vez que a gente vai num país novo, a gente aprende como falar obrigado em japonês, em chinês. Eu falo, não é só palavra, é a intenção. Quando a gente fala não só com a clareza da palavra, mas com a clareza da intenção, isso retorna. E as pessoas falavam para mim, como é que você vai largar restaurante? Restaurante é uma coisa... Eu sempre fui barriga no fogão. Eu sempre, das 7 da manhã à meia-noite, de segunda a segunda, completamente compulsiva e workaholic, apaixonada. Como você vai fazer isso? E o ano passado, sem eu estar aqui, a gente ganhou o prêmio de melhor cozinha brasileira no Capim Santo, no Rio de Janeiro. Porque eu formei um time, uma equipe. E eu acredito muito nisso. E eu aplaudo a minha equipe com muita alegria e com muito carinho, que eu falo que é a minha família. Não é uma família perfeita, mas é uma família que sabe que pode contar um com o outro. Eu estava no Butão agora com meu ex-marido. A gente, depois de 2 anos de separado, resolveu fazer um pacto de felicidade. E ele veio me encontrar no Butão com a minha filha. E foi lindo, foi uma viagem linda. O Butão, inclusive, tem um índice de felicidade, né? E eu faço esse índice no meu restaurante. Tá. A gente faz com os funcionários para entender o que deixa eles felizes e tal. E lá eu perguntei para o meu guia, eu falei, por que você acha que vocês são tão felizes? E eles me falaram, porque eu tenho segurança. E a segurança, quando você tem confiança, eu tenho uma sócia no Capim, que é a Drigo, que é uma das minha melhor amiga, e essa sensação que se eu pular do precipício, ela vai falar, ai, que louca, mas eu vou atrás, me dá tanta segurança, e também na minha equipe, que eles sabem que eles podem acertar, eles podem errar, mas a gente está junto. Se eles fizeram tudo certo durante 15 anos, porque um dia eles erraram, eles não vão ser julgados por isso. Eles erraram, eu vou dar a mão e eu vou lá subir no palco com eles e eu vou enfrentar aquela situação. Errar todo mundo vai, Sônia, na vida. Você tem toda a razão. Em 18 anos. A diferença é como você vai assumir e reverter e aprender com isso. Agora, na escolha desses seus parceiros funcionários, na hora que você entrevista, o que você pergunta? Como é que você diferencia? Eu olho no olho. É um brilho no olhar. É um brilho no olhar. Porque eu acredito que qualquer pessoa que tenha vontade de brilho no olhar pode fazer qualquer coisa. Eu cheguei em São Paulo com 18 anos e eu tinha medo de dirigir aqui, imagina, chegando de Trancoso. E aí eu tinha 2 funcionários, o Genivaldo e o Tobinha, que não sabiam ler nem escrever e dirigiam nessa marginal e soltavam comida para 500 pessoas. Eu falava, como que eu não vou conseguir? Então, quando a gente tem coragem, isso eu fiz ontem. É fé. Nossa! Acabei de fazer, tá linda. A Amanda Bernardes que escreveu. E quando a gente tem fé e a gente acredita que a gente está fazendo o melhor e dando o nosso melhor, e se as coisas de repente não saírem da maneira que a gente queria, é porque não era para ser e a gente continua grato, a vida fica muito mais fácil. A gente acorda, respira e vai e está sempre feliz, porque sempre é o melhor, mesmo que não, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, o que eu posso. Eu aceito e eu sou grata. Isso é muito, muito, muito uma lição, gente. Prestem atenção, porque isso é uma lição de vida. Como é que você aplica isso, assim, de maneira prática, na comida, no cardápio?
Eu busco proporcionar para as pessoas aquilo que eu consumo, é ser verdadeira. Como eu te falei, meus pais foram macrobióticos, antroposóficos, eu cresci numa cozinha muito saudável. Eu não uso manteiga na minha comida. A minha comida ela é toda feita à base de azeite. Eu, no meu refeitório, para os meus funcionários, sirvo suco verde. Tem gente que fala, mas você quer implantar a sua vontade? Eu falei, eu quero compartilhar a minha saúde. A gente reza todo dia antes de cozinhar e acender o fogão. Todo dia a gente dá a mão e reza. E eu tenho pastor, eu tenho judeu, eu tenho gente de candomblé, dos orixás, budistas, mas a gente dá a mão e a gente evoca a luz. Nossa, Morena, com tudo isso que você aprendeu até hoje, com toda essa sua experiência, você tem vontade de dar um outro passo, por exemplo, sei lá, fazer política, ajudar as pessoas hoje que precisam tanto de uma... Sônia, eu tenho muito, assim, eu agora estou num movimento muito de sustentabilidade, como tornar meus restaurantes, assim, mergulhada nisso, em pessoas felizes, o que eu posso proporcionar para a minha equipe, como eu posso cuidar dos meus resíduos. Eu estou trabalhando para me inscrever e virar B Corp, que é uma empresa que eu já faço várias atitudes, mas eu descobri esse sistema de empresa B fora do Brasil. Explica um pouquinho disso. A B Corp assim, eu estou começando a aprender, mas é um grupo de empresas que pensam em não ter apenas um lucro financeiro, mas em gerar um lucro social para o planeta. Então, empresas conectadas em como que elas podem proporcionar para o mundo um mundo melhor. É uma rede. Tá. É uma rede de conexão. Então, mas isso você já faz no treinamento dessa muito, sua... eu já faço muito, mas eu me conecto disso. Todo funcionário que entra no Capim Santo, seja para a área administrativa, seja para limpeza, seja para virar motorista, qualquer área passa por um curso de cozinha, pela uma introdução de cozinha com a gente, porque a gente entende que a cozinha é a nossa essência. Então, esse é o nosso início. E depois é um trabalho diário, assim, como eu falo, o maior ingrediente do nosso trabalho e do nosso sucesso, entre aspas, é realmente a nossa equipe. Há alguns anos atrás, há 6, 7 anos atrás, um dia quando minha filha tinha 1 ano e a Drigo, minha sócia, tinha uma bebê, a gente descobriu que a gente tinha uma dívida enorme, a gente tinha uma outra sociedade. E a gente descobriu aquelas coisas de filme, de terror. E a gente passou 5 anos para quitar essa dívida numa questão que a gente não sabia, aquelas histórias que a gente descobre, enfim, de banco e de imposto. E foram 5 anos de muito aprendizado. Eu falo que eu vivi uma faculdade em 5 anos de entender que nem sempre só você fazer sucesso, só você ter um restaurante lotado, só você fazer as coisas direito, é sinônimo que as coisas estão dando certo. O tipo de pessoa que você é, que eu te conheço, que eu sei, é uma pessoa que deve ter alguma dificuldade de fazer conta. Sim. Né? O que você aprendeu nesses 5 anos? Você aprendeu a fazer conta ou você delegou isso para alguém? Eu aprendi que cada um é bom naquilo que faz. Eu aprendi que se eu não sou boa de conta, eu preciso me cercar de quem é bom. Porque se você me falar assim, Morena, escreve com a outra mão, eu vou me concentrar, eu vou prestar atenção, mas alguém que naturalmente faça isso bem vai fazer muito melhor que eu. Então, assim, lógico, algumas lições eu tive, mas... Eu aceito tudo o que aconteceu, eu acho que foi maravilhoso, me transformou em outra pessoa e com tudo isso eu tinha um restaurante e para pagar todas as minhas dívidas eu abri mais 5 e eu cresci muito graças a uma dificuldade. Eu lembro da minha mãe e meu pai, quando a gente recebeu a notícia que eu estava com problema financeiro na gestão, me falaram... Todo grande milionário quebrou pelo menos uma vez. Então, eu não parei para chorar e pensar o que aconteceu. Eu falei, como que eu vou resolver? Estamos aqui. Qual é a situação? Eu preciso aumentar meu faturamento? Como que eu posso fazer para aumentar meu faturamento? Eu comecei a fazer mais evento, eu abri um restaurante no Museu da Casa Brasileira, no Tommy Otaki e continuei. E não paro para olhar para o passado, eu paro para olhar para o futuro. E a sua pergunta, né? O que você tem vontade de fazer? Hoje, graças a Deus, os meus negócios funcionam bem e eu não sou uma pessoa que eu quero uma casa na praia, uma casa na montanha. Eu estou feliz com a minha malinha viajando. Eu preciso de uma calça jeans, uma blusa verde, que eu adoro usar verde. E está tudo lindo para mim. Eu quero fazer mais pessoas felizes, impactar. Qual é a utilidade do dinheiro para você?
proporcionar alegria para outras pessoas, levar o meu cozinheiro da Paraíba para Davos, levar o meu outro cozinheiro da Bahia para Portugal, fazer com que eles vejam que esse mundo é lindo, é compartilhar. Eu realmente, para mim, parece feio e arrogante falar, mas para mim dinheiro não serve de nada a não ser fazer pessoas felizes, assim. Eu não tenho medo dele proporcionar, eu não tenho medo. Aí a vida é assim, ó, um dia a gente está melhor, hoje a gente vive um momento mais complicado no Brasil, mas eu acredito no tanto mundo, no né, fluxo, Morena? no fluxo de dinheiro. Quanto menos você pensa nele, mais ele vem. E aquelas pessoas que ficam apegadas, sabe, presas nele, a gente não leva nada. E eu falo, de verdade, eu fico no avião, eu aprendi a meditar no avião, porque essa coisa vai, vem. Eu falo, se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu sei que eu fiz muita gente feliz. Uma lição, hein? Tio Patinhas, na visão dela, hoje teria 0 de Ibope. Bom, no próximo bloco tem mais conversa com Morena Leite. Voltamos com a chefe e empresária Morena Leite. Morena, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre machismo na cozinha. Existe isso nessa experiência que você teve pelo mundo inteiro? Eu acho que na Europa, ainda assim, a cozinha é muito masculina, mas aqui nos países latinos, a gente tem uma igualdade muito grande entre mulheres e homens. Esse equilíbrio energético nas cozinhas, você vê aqui em São Paulo quantas lindas chefes mulheres a gente tem. Mas na Europa é mais forte, realmente. É engraçado ter esse machismo na cozinha, porque quem é que nutre, né? O bebê nasce, quem é que nutre o bebê? Quem é que, enfim, define o que ele vai comer, o que ele não vai comer, faz uma programação? É a mulher, né? Por que será que o homem acabou tendo essa preferência, por exemplo, na Europa, na cozinha? Porque eu acho que no Japão é assim também. A cozinha ela exige uma jornada muito longa de trabalho. Então, você se forma ali 18, 19, 20 anos, para você criar uma maturidade profissional, você demora 10, 15 anos. E de uma coisa muito intensa. E nesse momento é o momento que a mulher vai querer ser mãe. Então, ela não consegue estar ali no dia a dia igual a um homem numa cozinha. Ela vai deixando, esse cargo virou mais masculino. Mas aqui, na América Latina, a gente consegue unir as duas coisas porque a gente tem mais, talvez, ajudas do que na Europa. É engraçado isso. Isso sempre foi uma pergunta que me intrigou. E na hora de você escolher os ingredientes, vamos dizer, como é que você diferencia uma coisa da outra? O que você procura na hora de comprar tudo que você precisa para o teu restaurante? Eu tenho uma coisa muito com legumes, assim. Eu adoro ervas, eu adoro uma raspinha de limão, uma comida temperada. Foi muito engraçado até chegar em Bali. Eu tive uma sensação de déjà vu muito grande. Parecia, eu nunca tinha estado ali, mas eu cozinhava muito parecido com a maneira deles, que é cozinhar antes da comida ir para o fogo, que é marinando, é temperando, é o gengibre, é a folha do limão, é a raiz de capim-santo, esse macerado, fazer essa marsala antes. E tem muitos ingredientes em comum lá em Bali. Tem o frutapão, o biribiri, a jaca, a eugênia. Eu acho que os portugueses, quando eles andaram ali pela China, pela Indonésia, pela Índia, eles fizeram esse escambo. A culinária brasileira explora os nossos ingredientes em geral? Eu sei que você faz isso. Não, eu acho que a gente vem... Eu acho que... A gente deve muito a 3 franceses, ao Claude Troisgros, ao Laurent Sodot, ao Emmanuel Bassolet. Eu acho que eles abriram os nossos olhos há 30, 40 anos atrás para falar, gente, o maracujá, a tapioca, a castanha de caju, né, é o máximo. E eu acho que eu venho de uma geração, eu, Rodrigo, Léo, Manu, tem o Tomás, filha do Claude, a gente vem de uma geração empoderando isso, mas que foi aberta por eles. Assim. Por estrangeiros. Por que será que o chefe nativo não tinha... Mas a gente tinha uma cultura, de novo, para música, para moda, para gastronomia, de valorizar o que vinha de fora. Eu acho que há 20, 30 anos atrás a gente começou a falar...
O samba é cool, colocar uma Adriana Barra é o máximo. Em vez de comprar uma Versace, uma Prada, eu quero usar uma Isabela Capeta, eu quero usar um chefe brasileiro. Eu vou fazer um jantar na minha casa e vou receber com um busca-vida, com uma tapioca. Isso é interessante, porque você falou em moda, né? A moda brasileira nunca conseguiu uma penetração que ela merece lá fora. Talvez por dificuldade, distanciamento, longe, logística, enfim, né? logística, né? Esse tipo de coisa. A culinária brasileira já não, né? Ela já começou a ter essa inserção no mundo já há alguns anos. O que você justifica isso? A comida ela é muito afetiva, né? Mas você sabe que eu estava no Japão agora, eu estava passando e eu vi uma bota da Paula Feber e eu fiquei super orgulhosa, porque eu acho que nós mulheres, assim, indo para fora, mas eu acho que tudo está vindo, a música está vindo, a comida está vindo, a gente vem no movimento de levar essa brasilidade para fora. Vou voltar um pouquinho ao assunto dos funcionários, né? Você me disse que você contrata as pessoas muito na intuição, né? Uhum. Essa tua intuição já falhou alguma vez? Que ela é muito forte em você. Talvez sim, talvez não. É porque eu não me decepciono. Eu acho que assim... Então, justamente, você não se decepciona? Não, Sônia, não. Eu rezo para todo mundo e quando eu faço algo por alguém, eu faço sem esperar nada em troca. Então, as pessoas olham para mim e falam, olha, você fez tanto por tal pessoa e ela não te reconheceu. Eu nunca olhei dessa maneira, assim. O prazer foi seu em ajudar. Foi meu naquele momento. Eu sei como é que é isso. Então, não acho que a minha intuição ela tem errado. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Eu sou grata a todas as pessoas que se aproximaram em mim. E tanto de funcionário ou ex-funcionário, assim, eu tenho cuidado a hora que as pessoas entram na minha empresa e a hora que elas saem também. Uma gratidão imensa, uma carta de gratidão. A gente escreve uma carta de gratidão para falar tchau. A gente dá um voucher para que elas venham jantar. A gente está criando agora um green card. A gente tem para funcionário, mas para ex-funcionário, para que eles continuem tendo desconto e vindo comer com a gente, comprando os nossos livros, vivenciando a nossa história. E nessa minha volta ao mundo, eu vou para Amsterdã, eu fico na casa do Chico, que é um menino que foi meu médico há 18 anos atrás. Eu vou para Londres, na casa da Aline. Você criou uma família. Uma família, uma rede. Uma rede que acredita nesse fazer o bem. Você já viu um filme chamado Corrente do Bem? Não. Um menininho de 13 anos que recebe uma missão de fazer o bem para 3 pessoas e pedir em troca que essa pessoa faça para mais 3. E é isso que a gente faz no Instituto. A gente proporciona um curso de gastronomia e pede para cada pessoa que faça o bem para mais 3. E conta um pouquinho do Instituto, que é muito interessante. Como é que você formou? Como é que as pessoas lidam com esse processo de aprendizado? Elas saem, elas são empregadas aonde? Então, quando eu cheguei do Cordon Bleu aqui em São Paulo, no ano 2000, eu fui convidada por um grupo da Associação Israelita a dar aula de cozinha na favela Paraisópolis, na favela Porto Seguro, do lado da Paraisópolis, num posto de orientação familiar. Era um grupo de psicólogas que queriam fazer um trabalho de autoestima com mulheres daquela comunidade e não conseguiram. E elas montaram um curso de cozinha e foi um sucesso. E aí elas resolveram montar esse curso de cozinha para as filhas daquelas mulheres. E eu fui convidada para cuidar desse projeto, fiquei apaixonada e fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, no meu coração, a vontade de continuar aquele projeto. Fui fazer um evento em Trancoso há 9 anos atrás e cheguei numa casa milionária com 12 pessoas de Santa Catarina. Eu falei, por que não tem um baiano aqui nessa cozinha? Ah, porque a gente não achou ninguém capacitado. Eu saí dali com dor de estômago e falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso compartilhar com os meus amigos e com as pessoas que eu cresci, tudo que eu já vivi. Eu saí dali, liguei para a Electrolux, que é uma parceira minha aqui nas minhas cozinhas, falei, vocês me ajudam a montar uma cozinha para capacitar uma escola de cozinha? Em 2 meses a gente montou uma escola de cozinha. Eu liguei para o Claude Stroger, eu falei, Claude, você me ajuda a inaugurar a escola? Ele veio dia 2 de fevereiro, há 9 anos atrás, o ano que vem a gente faz 10 anos do Instituto. E aí começou esse projeto de capacitar pessoas, incluindo no mercado de trabalho. Aí depois a gente abriu aqui na Raposo Tavares, no André Franco Vive, lá no Verde Escola, em Itacaré, e a gente tem um trabalho também de cozinha itinerante, onde a gente vai para o Pará e vai para outros estados compartilhando. Nossa, Morena, você é tão novinha e já fez tanta coisa. Como é que você se vê há 10 anos daqui? Daqui a 10 anos? Uau!
É muito? Você me pegou agora. Eu me vejo... Eu acho que assim, a minha maior missão hoje é plantar uma filha. Eu tenho uma filha de 9 anos, que ela seja uma menina íntegra e feliz. Assim, eu já sou completamente realizada. Eu acho que eu fiz mais do que eu já um dia ousei em sonhar. Eu sonhava grande. Eu era uma menina em Trancoso, pequenininha, que sonhava em Tua descobrir filha é o igual? mundo. Minha filha ela quer ser perfumista. Tá. E ela anda fazendo altos cursos de perfume. Mas eu sonho só em estar feliz, em estar lúcida, sabe? Às vezes eu vejo umas pessoas equivocadas, assim. Eu falo que é muito mais fácil a gente enxergar a sombra dos outros do que o nosso próprio reflexo. Eu acho que estar lúcida e ser grata todo dia, não deixar de agradecer ao ar que a gente respira, estar feliz e saber que a vida tem uma impermanência, que nada é nosso, que esse corpo não é nosso, que nosso é nossa integridade. Ante essa multiplicidade de experiências que você viveu, como você definiria o seu Deus? O meu Deus é um espelho refletor que devolve em dobro tudo que a gente emana. Você me perguntou qual é o meu sonho. Eu acho que o meu sonho é ter orgulho do Brasil que a gente vive. Eu acho que a gente vive um momento que todos nós devemos arregaçar a manga, sair da nossa zona de conforto, principalmente quem já teve a oportunidade de construir profissionalmente e financeiramente uma vida estável. Chegou a hora da gente dar a mão e pensar coletivamente. O ser humano não é muito adepto a essa sua... diria assim, essa sua felicidade, essa sua simplicidade, essa sua vontade de dar. Na sua opinião, o ser humano, ele nasce com já certas características que podem ser desenvolvidas? Quanto é DNA, é isso que eu quero saber, e quanto é educação, na sua opinião? Eu dividiria talvez em 3. Eu acho que tem a coisa do espírito, tem a coisa do karma, que você já nasce, tem a educação familiar e tem o meio que você cresce. E tem também escolhas. Eu acho que eu cresci uma pessoa e eu escolhi mudar o rumo da minha trajetória, assim, no meio. Eu comecei a me prestar atenção, eu falei, será que eu quero ser essa pessoa? Será que... Eu acho que com a minha filha eu vi alguns reflexos meus nela que me fizeram mudar. Aprendendo, né? Aprendendo. Você vai traduzir isso tudo em um livro? Próximo livro? Olha, a Morena já escreveu 8 livros. Em algum próximo livro você vai traduzir esse tipo de coisa? É a cozinha da alma. Eu estou escrevendo um livro. Chamado Tempero da Vida. Nossa, que lindo. Muito legal. Olha, Morena, nosso tempo acabou. Foi uma delícia, obrigada. Espero que você venha mais vezes. Eu te trouxe 2 presentes. Eu ganhei! Que lindo! 2 últimos livros, o Mistura Morena, que é uma viagem, gente, uma jornada pelo Brasil. Aqui. Muitas frutas muito bonito. Alegria. E esse livro de tapioca, que é um livro que eu rodei o mundo com cordão bleu, dando aula de tapioca, falando como a tapioca ela é parecida com nós brasileiros. Ela absorve todas as culturas, todos os temperos, mas ela mantém a sua brasilidade dessa raiz da mandioca. Vou prestar atenção. Morena, eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Tapioca faz bem ou mal? Muito bem. Que propriedades que ela tem? Ela é rica em ferro, ela não tem glúten, então ela vem da mandioca, né? A mandioca é a nossa principal raiz. A gente tem a farofa super brasileira, o bobó de camarão que é feita da mandioca, os chips de mandioca, a farinha. Ai, meu Deus, estou com fome. Olha, me convida para jantar, tá? Combinado. E volta aqui, por pra favor. cozinhar. Obrigada, Morena. Prazer, Sônia. O Show Business termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!